a gente deve sempre desconfiar do extremo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter senso crítico, sim, tem que defender as nossas ideias, mas a gente também tem que saber escutar. Como uma construção, né? Que eu disse que eu sou uma construção de várias outras pessoas, e aí eu tirei o proveito daquilo que eu julgo ser bom. Então, assim, a gente tem que parar e ouvir e entender que não só eu tenho um pensamento que pode estar certo, o outro também pode estar certo. Mas eu acho que a gente tem que mostrar para o outro a nossa visão. Olha, eu defendo isso por conta dessa ideia aqui que eu acho que é interessante, é legal. E quando a gente fala dos bolsonaristas, né, pessoas da família, inclusive... Você é bolsonarista, inclusive? Não, não. Não é? Não sou Então bolsonarista. você é petralha. Não. Também não? Não. Pois é, porque o pessoal bolsonarista acha que quem não está com a gente está contra nós, né? Então, Quem não é bolsonarista é petralha, é né? até importante você falar isso, porque no meu antigo trabalho, eu falei que não votava num determinado candidato, e aí a menina disse, você é petista, e ela perguntou qual seria, em quem eu votaria para prefeito. E quando eu disse, ela fez, você não vai votar no PT? Eu fiz, em momento algum eu disse que eu era petista. Você que me atribuiu esse termo, né? E aí ela ficou super desapontada. Eu fiz, aí ela fez, mas você nem falou nada. Eu fiz, você já veio com as palavras, já jogou em cima de mim. Então eu não quis nem justificar, porque essa já era a sua ideia, seu ponto de vista. Você defendeu ele com unhas e dentes, eu não estava na hora querendo atrito, né? Então eu deixei ela acreditar no que ela queria. Às vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que silenciar, sabe? Deixar a pessoa pensar e afirmar aquilo que realmente ela quer. Mas aí eu te interrompi e aí você ia falar, não, algumas pessoas da família com relação ainda à questão dos extremos, né? Isso. Então, quando defendem uma ideia, eles querem dissuadir as pessoas, né? Acreditarem naquilo que elas julgam ser certo, que ao meu olhar e o meu senso crítico não julga ser certo, porque é aquele negócio. A sua verdade pode não ser a minha verdade. Teu ponto de vista pode não ser o meu. E aí, quando você vai contra essas ideias, né, ao pensamento dessas pessoas, realmente elas ficam bem irritadas e bem extremistas, né? Eu costumo dizer que essas pessoas são bem extremistas. Elas não aceitam ser contrariadas. E dá conflito, às vezes, com a família, esse é seu ponto de vista. Desde o ensino, eu até coloquei no card de divulgação, senão Lívia sempre pegava no meu pé, porque eu conversava demais nas aulas e tal. Esse seu ponto de vista racional, que eu considero um ponto de vista racional, lá atrás já era racional, lá no segundo ano do ensino médio já era racional. Esse seu ponto de vista racional dá muito problema com a família? Então, hoje, não mais, mas já deu sim, bastante. Inclusive, né? A gente passou um tempo aí sem se falar. Foi mesmo, Porque Lívia? tem coisas que eu não consigo aceitar, sabe? Tipo, quando a pessoa defende uma ideia muito ruim, muito contrária daquilo que eu acredito, né? E às vezes eu tenho essa personalidade assim, de dizer, não, isso não está certo, isso é incoerente, isso não é certo. Mas eu aprendi também, que é o que não acontece mais, que você tem que deixar a pessoa, ela não está certa, ela não é a voz, não é os centros, né? Não quer o holofotes virado para ela, então a gente deixa e sai de cena, sabe? Depois de um tempo a gente começa a ter essa visão de deixar um pouco de lado. Mas eu acho que desde 2016 que as coisas mudaram bastante. Então as pessoas querem realmente mostrar aquela ideia, sabe, dela, e você não pode ter uma opinião diferente da dela, não. Você tem que pensar igual, você tem que andar numa reta, porque se você entrar na curva, você está errada. Então, devido a essas coisas que aconteceram, né? Então eu preferi me abster um pouco